Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Falando Óbvio. Eu sou o Casper e hoje estaremos falando sobre renda fixa. Finalmente vamos começar a dar nome aos bois e começar a falar sobre alguns tipos de investimentos que existem e algumas classificações de investimentos. É o momento que todos vocês estavam esperando ansiosos. Mas nós ainda não vamos entrar nos detalhes dos investimentos específicos, a gente simplesmente vai dar uma visão mais geral, uma visão global sobre os tipos de investimentos que existem, ok? Então, o que é renda fixa? Renda fixa é um termo que se refere a qualquer tipo de investimento que possui regras de remuneração definidas no momento da aplicação no título. Casper, eu tô ficando cansado de quando você lê o que está escrito no slide que você copiou e colou do Google. O que isso quer dizer, cara? Seguinte, renda fixa, o que é renda fixa? Renda fixa é quando você sabe quanto você vai render, ou não necessariamente num termo absoluto, mas talvez indexado a algum tipo de taxa, algum índice, ok? Ou seja, a taxa de juros, ou o quanto você vai receber, está prefixado num contrato escrito ali e você vai receber o que está escrito naquele contrato. Você não vai receber mais, nem menos. Como que isso funciona? Geralmente isso vai ser feito através de um empréstimo. Quando eu digo geralmente, todos os que eu conheço são feitos através de um empréstimo. Você, que é o investidor, vai pegar seu dinheirinho e vai emprestar para alguém. E aí a gente lembra do que a gente falou no outro vídeo. Valor temporal do dinheiro. Se você está emprestando seu dinheiro para alguém, além de, obviamente, você estar tomando o risco da pessoa sumir com seu dinheiro hoje vale mais do que dinheiro amanhã. Então, se a pessoa vai te retornar dinheiro mais tarde, dinheiro que você está emprestando hoje, você gostaria de ter algum rendimento em cima disso, certo? O dinheiro que a pessoa vai te retornar tem que ser maior do que o dinheiro que você está emprestando agora. Esta é a base por trás de um investimento de renda fixa. Os termos desse empréstimo vão ser definidos em um contrato que vai depender do tipo de investimento. Então, qual que é a taxa de juros que vai estar sendo paga? Como que vai funcionar a amortização? O que é a amortização? Está aí na footnote, o pagamento do valor da dívida. Que quer dizer, se eu entro em uma dívida de R$ 1.000 contigo, com uma taxa de juros de 10% ao ano que vem eu devo R$ 1.100 para ti. Se eu pagar só R$ 100, eu não estou amortizando a dívida, eu estou pagando só o juro, certo? Se eu pagar R$ 200, eu amortizei a dívida em R$ 100, minha dívida era de 1.000 e acabou de virar 900 e paguei os 100 de juros, ok? Então, como é que isso vai estar funcionando? Como que a dívida vai estar sendo paga? Nota que nesse exemplo, no próximo ano, esses R$ 900, a taxa de juros vai ser só 90. Então, quando existe a amortização da dívida, a taxa de juros acaba também. A taxa de juros é a mesma, mas quanto você recebe em juros é menor, porque você já recebeu parte da sua dívida de volta. Como que vai funcionar o pagamento do juro? Há a possibilidade de resgatar o valor investido antes do prazo de vencimento. Geralmente, quando você vai assinar isso, você vai definir um prazo de vencimento, né? Eu quero que meu dinheiro seja pago de volta até dia 1º de janeiro de 2030. Mas se eu preciso do meu dinheiro de volta, eu emprestei o dinheiro para ti, pô, antes de 2030, chegou ali 2028, eu preciso do meu dinheiro de volta, cara. No contrato, o que vai estar escrito? Você tem que me devolver com o rendimento já incluso? Você tem que me devolver exatamente só o que eu te dei? Como é que vai funcionar isso? Certo? Tudo isso vai estar definido de acordo com o tipo de investimento, de acordo com o tipo de contrato que você assinou. Você não está necessariamente assinando um contrato, mas esse é o mindset, certo? Você está ali definindo alguma coisa a princípio que vai ser aquilo. Isso parece não ter incerteza, não parece não ter não parece ter um nível de liberdade de incerteza aí, parece que tudo está tão cimentado, certo? É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Infelizmente, não é bem assim. Ainda existe algum risco, lembra? Existe alguma incerteza sobre o rendimento. E agora, vamos fazer uma separação. Rendimento é quando é o dinheiro ou a taxa de retorno em cima do seu investimento vamos dizer, em valor absoluto.
Se eu peguei R$ 1.000 e eu recuperei 1.100, meu rendimento foi de R$ 100. O rendimento real, eu não vou considerar imposto aqui, o rendimento, vou só considerar a inflação. O rendimento real, ele é baseado na inflação. Então, eu tive 10% aí de retorno, certo? Mas vamos dizer que a inflação foi de 5%. Então, o meu rendimento real foi de 5%, que é o meu rendimento menos a inflação. 10% menos 5%, ok? A gente já falou no nosso segundo vídeo do canal sobre como a poupança pode render menos do que a inflação, de forma que a gente perde dinheiro com isso. Não perde dinheiro, mas perde poder de compra, certo? A gente perde poder de compra. O nosso rendimento real é negativo, mesmo que o nosso rendimento absoluto seja fixo. Então, isso vai ser um dos riscos que existem aqui, por exemplo. É, Principalmente a curto e médio prazo, vão existir outros riscos que vão ser de acordo com o tipo de contrato assinado. E também existe o risco do calote, o risco da pessoa que está te devendo não conseguir pagar a dívida. Para esse risco, existe uma coisa chamada Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, que protege alguns tipos de investimentos de renda fixa, mas não são todos os investimentos de renda fixa que são protegidos pelo FGC. Vamos deixar isso claro. Se você for na sua corretora, clicar ali em renda fixa, vão ter vários tipos de investimento. A gente vai falar sobre eles logo logo, daqui a alguns minutinhos, nesse vídeo ainda. A gente vai falar sobre alguns deles. Nem todos eles são protegidos pela FGC. Isso é um entendimento errado que algumas pessoas têm, de que todo investimento de renda fixa é protegido. Nem todo rendimento de renda fixa é protegido. Mesmo alguns bem convencionais que estão disponíveis numa corretora, ok? A gente vai falar mais sobre os tipos de riscos de cada tipo de investimento nos vídeos específicos deles, mas saiba que existem alguns riscos. A gente vai falar sobre alguns deles agora. Então, tem três classificações de renda fixa principais, né, grandes classificações, assim, que vão definir que tipo de taxa que está sendo paga. Uma delas é a taxa pré-fixada. O que é a taxa pré-fixada? A taxa pré-fixada é a taxa que é pré-fixada. É óbvio, não é? Bom, tá, o que eu quero dizer com pré-fixada? Quer dizer que no momento que você assina o contrato, você vai falar, eu quero uma taxa de juros de 9% ao ano. Então, por exemplo, aí tem a taxa do Selic, né? Sem Selic, desculpa. Do Tesouro Direto com pré-fixado 2024, que a taxa é 9,15% ao ano. E essa é a taxa que tu vai receber. Não importa a inflação, não importa a Selic, não importa nada. Você vai receber 9,15% ao ano, ponto, ok? Qual que é o risco relacionado com uma taxa pré-fixada? De novo, quando você pensar no rendimento real, existe um risco de inflação, certo? Se a inflação subir, o seu rendimento real é mais baixo. Se a inflação cair, seu rendimento real é mais alto. Ok? Beleza. Também existem investimentos com a taxa pós-fixada. O que é uma taxa pós-fixada? Geralmente ela vai estar indexada a uma taxa de juros, seja a Selic ou o CDI. São as duas mais comuns que você vai ver. Então, temos aí o exemplo do Tesouro Selic 2024, que vai estar pagando Selic mais 0,1928%. Ou um CDB, que é um tipo de investimento em renda fixa, a gente vai falar sobre ele logo, com 140% do CDI, por exemplo. Ou a poupança, que é indexada também pela Selic, certo? Esses tipos de investimentos, eles vão estar sendo um rendimento, entre aspas, variável, porque ele vai depender dessas taxas de juros. Mas ele é fixo no sentido que no momento do contrato você assinou falando 140% do CDI. O que o CDI for, é isso aí. Qual que é o risco envolvido aqui? Primeiro, existe o risco que eu não sei qual que vai ser o CDI ano que vem, então existe um risco de não saber qual que é o índice que eu estou usando.
E existe novamente o risco de inflação. Por quê? Porque se o índice ficar abaixo da inflação, ou no caso minha taxa ficar abaixo da inflação, eu vou ter um rendimento real negativo. Se ele ficar muito acima, eu vou ter um alto rendimento real. E é isso, ok? E finalmente a gente tem eh, investimentos que são indexados à inflação. Geralmente essa indexação é feita através do índice chamado IPCA, e um exemplo de um investimento indexado à inflação é o Tesouro IPCA+, por exemplo, com vencimento em 2026. Aqui no caso, ele está rendendo hoje, quando eu fui fazer esse vídeo, IPCA mais 4,23%. Então, se o IPCA tiver em 4% ao ano, esse título vai estar me rendendo 8,23% ao ano, ok? E aí, pô, você pensa, beleza, então não tem risco nenhum aqui ainda, certo? Meu rendimento real vai ser 4,23% ao ano, ponto, certo? 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 Mais ou menos porque ainda tem uma coisa chamada impostos. Você ainda está sujeito a risco de inflação. Por quê? Vamos diminuir um pouco esse rendimento aí e vamos colocar que seja IPCA mais 4%, ok? Vamos considerar duas situações. A primeira situação é quando a inflação, o IPCA, está em 6%. Qual que vai ser o meu rendimento desse título? 6% mais 4%, para um total de 10%, ok? E vamos usar a alíquota de investimento de longo prazo do imposto de renda, que é 15%. A gente vai pagar 15% em cima do nosso rendimento. 15% em cima de 10% é 1,5%. Então, o nosso rendimento após a taxa de 10% caiu para 8,5%. Ok? Agora a gente vai descontar a inflação. Quanto que era a inflação que a gente falou? 6%. 8,5 menos 6, 2,5%. Esse foi o nosso rendimento real. Ok? Agora vamos considerar outro cenário. Vamos dizer que a inflação seja 1%. 1 mais 4, 5. 5% de rendimento. Com o imposto de 15%, qual que vai ser o nosso rendimento? 4,25%. Como é que eu cheguei nesse número? Tira 15% de 5%. Se você já está perdido aqui, só confia. Meu rendimento após impostos foi 4,25%. E agora eu vou descontar a inflação. Quanto que eu te falei que era a inflação? 1%, certo? Então 4,25 menos 1, 3,25%. Então meu rendimento real agora foi 3,25%. E aí tu pensa, pô, então quando a inflação estava mais alta, mesmo que eu tô indexado à inflação, meu rendimento foi mais alto, mas por causa do imposto, meu rendimento acabou caindo mais. Por quê? Porque o imposto é cobrado em cima do seu rendimento absoluto, não importa a inflação. O imposto não é calculado em cima da inflação, certo? Então, você ainda está com risco. Se a inflação for alta, teu rendimento ainda vai ser mais baixo. Existe, no entanto, investimentos isentos de impostos, que você não precisa pagar imposto sobre aquele investimento. São investimentos chamados de Casper, como é que é o nome? Incentivados. Que o governo quer que você invista naquilo, para porque é uma coisa que o governo quer que tenha investimento, certo? Então, por exemplo, a gente vai falar mais sobre, não vou dar o exemplo ainda. Fiquem ligados. Já deixa o joinha aí para se você quer ouvir o exemplo que eu vou dar daqui a 2 minutos. Mas, de forma geral, eu não vou falar muito sobre a liquidez aqui, certo? Mas a liquidez de renda fixa é relativamente complicada. E existe um risco associado à liquidez caso você queira resgatar seu investimento antes do prazo de vencimento. Quando você assinou o contrato, você falou: você precisa me pagar esse empréstimo até 2030. Se eu quiser meu dinheiro de volta antes, existe um risco associado aí de eu perder meu rendimento. Dependendo de como é que o contrato é assinado, dependendo do contrato, dependendo do investimento, dependendo como é que isso aí tudo funciona, ok? Mas
de forma geral, vai existir algum risco associado à liquidez, a gente vai falar sobre isso. E esse risco associado à liquidez, na verdade, é uma forma da gente aumentar a nossa rentabilidade. Vamos lembrar dos nossas relações de compromisso que a gente viu num vídeo anterior, certo? Vai estar aqui na minha cara. Na minha cara. Eu vi no outro vídeo onde que o link fica, ele fica tipo aqui, mais ou menos. Clique em mim. Mas lembrem que a gente viu no vídeo sobre fundamentos básicos, né, relações de compromisso. Quando a gente quer uma rentabilidade maior, a gente geralmente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ou a gente vai ter que assumir um risco maior, ou a gente vai ter que aceitar uma liquidez menor. Como o risco em investimentos pré-fixados, eles são mais ou menos controlados ali, certo? Vão ter investimentos não pré-fixados, de renda fixa. Investimentos de renda fixa já tem um risco mais controlado, vão ter alguns mais arriscados, alguns menos arriscados, mas de forma geral eles são bem mais controlados do que um investimento de renda variável. Para você poder aumentar a sua rentabilidade, do que você vai abrir mão? Você vai abrir mão da liquidez, ok? Ainda existem investimentos de alta liquidez e seguros e que rendem mais do que a poupança. A gente vai falar sobre isso no futuro. Então não percam a esperança ainda. Se você quer um investimento que seja muito parecido com a poupança, mas que ainda renda mais, isso ainda existe. Só para mostrar o quanto a poupança é um investimento. Mas vamos lá. Eu falei no início do vídeo que investimentos de renda fixa são feitos através de um empréstimo para uma pessoa. Eu me refiro a uma pessoa, mas não necessariamente a uma pessoa, né? Uma empresa ou alguém. Alguém, certo? Então, para quem? Para quem que eu vou emprestar meu dinheiro? Vou emprestar ali pro meu primo que está querendo abrir um negócio de burger gourmet em Floripa, para mais um dos 1.500 negócios de burger gourmet que tem em Floripa. Bom, tu pode fazer isso se tu quiser, né? O dinheiro é teu. Mas de uma forma mais convencional, a gente vai emprestar nosso dinheiro para três tipos diferentes de instituições. A emissão bancária, a gente vai estar emprestando nosso dinheiro para instituições bancárias, instituições financeiras. Então, tem três tipos aí que estão listados. Eu coloquei essa lista aí e eu tirei uma print da minha corretora, que é a XP, das opções de renda fixa que ela tem disponível. São os que eu também vejo mais comuns, certo? Então, CDB, LCI e LCA, eles são emissão bancária. O que isso quer dizer? Que tu empresta o dinheiro para um banco. O que o banco vai fazer com esse dinheiro? No caso do LCI, ele vai emprestar para o mercado imobiliário. Por isso, LCI, letra de crédito imobiliário. LCA, para o agronegócio, daí o A. CDB é só depósito bancário. Então, é para o banco em si, eles vão emprestar para outros bancos. Eu não sei se eles podem emprestar esse dinheiro para cartão de crédito, mas possivelmente também. Mas, basicamente, o que está mudando aqui é para onde o dinheiro que tu emprestou vai, certo? E para quem que você está realmente emprestando dinheiro, o ponto importante aqui é você está emprestando dinheiro para um banco, ok? Quem está pegando seu dinheiro é o banco, quem deve dinheiro para ti é o banco. O LCI, o banco vai pegar esse dinheiro e emprestar para o mercado imobiliário. Mas você não emprestou para o mercado imobiliário, você emprestou pro banco, ok? Quem deve para ti é o banco, quem tem a dívida contigo é o banco, quem tem que te pagar é o banco. Ou seja, o risco de calote é o banco. O que isso significa? Bancos e instituições financeiras costumam ter um risco de calote menor, principalmente se for um banco grande. A chance do Santander, do Banco do Brasil, do Itaú te darem calote e não pagarem uma dívida contigo é muito baixa. Eles provavelmente não vão fazer isso. Já aconteceu de bancos irem à falência, principalmente em países que estão muito ferrados, mas de forma geral, instituições financeiras são um fim seguro para o seu dinheiro. Então, esses são investimentos de baixo risco. Além disso,
eles vão estar sendo, segurados por aquele FGC que a gente falou. Tem um limite de quanto que você pode proteger com o FGC, são R$ 250.000 por CPF por instituição, financeira, mas R$ 250.000 geralmente é o suficiente para cobrir boa parte dos investimentos da maior parte das pessoas, ainda mais quando é por instituição. Então, se você emprestar R$ 250.000 para o Santander, vai estar protegido. E aí, se você emprestar mais R$ 250.000 para o Banco do Brasil, vai estar protegido também. É por instituição, ok? Além disso, a gente pode emprestar no crédito privado. O que é o crédito privado? Para empresas, ou até, vamos colocar assim, para empresas ou instituições privadas, certo? Então, debentures vão ser empréstimos feitos para empresas. A empresa ela quer expandir, ela quer financiar algum projeto dela, quer fazer alguma coisa e está precisando arrecadar dinheiro. Ela vai lá e abre um financiamento numa debenture. Ela vai estar falando: opa, me emprestem dinheirinho aí, tô querendo meu dinheirinho e eu vou pagar para vocês algum valor, ok? Outros dois tipos são CRI e CRA, que são parecidos com o LCI e o LCA. O I ali é de imobiliário, o A também é de agronegócio. Qual que é a diferença? No LCI e o LCA, você emprestou para o banco, lembra? Eu foquei bastante nisso. No CRI e no CRA, você está emprestando mais diretamente. Você está emprestando para o agricultor, você está emprestando no caso do CRI é um pouco mais complicado, eu não quero entrar nos detalhes, mas imagina como se fosse você emprestando direto para alguém que quer comprar uma casa. Não é isso, tá? Eu quero deixar isso claro, não é isso, mas imagina que você está emprestando mais diretamente. Ou seja, tem um risco maior, não está protegido pelo FGC, eu acho. Quase certeza que não está. Na edição eu confirmo isso, mas quase certeza que nem debenture, nem CRI, nem CA vão estar sendo protegidos pelo FGC. E além disso, tem um risco de calote maior, ok? E LF também é um tipo de empréstimo que você está fazendo para instituições financeiras, mas que também não é protegido pelo FGC. Finalmente, a gente tem o Tesouro Direto. Tesouro Direto é a sua última opção de investimento, não no sentido de ser a pior, mas no sentido de que é a última na minha lista aqui, em que você está emprestando dinheiro para o governo brasileiro. E o governo ele é considerado, de forma geral, é, o, a, a instituição? Não. Enfim, a entidade mais segura para você emprestar o seu dinheiro. Por quê? Porque se o governo precisar, ele cobra mais imposto e paga. Então, assim, se o governo for à falência, se o governo de um país for à falência, todos os bancos do país vão à falência, todas as empresas do país vão à falência, tá tudo ferrado. Então, geralmente o governo vai ser a última coisa a cair, certo? Por isso eles são considerados o mais seguro de todos. Bom, esses são os tipos de investimentos. Então, só recapitulando, vamos fazer uma recapitulação aqui, tanto desse vídeo quanto do vídeo anterior sobre fundamentos de investimento. O que a gente tem que prestar atenção quando a gente for fazer um investimento em renda fixa? O rendimento, a liquidez e os riscos. Você não pode ignorar os riscos só porque é renda fixa, a gente falou sobre isso, certo? Eu vou fazer vídeos específicos para cada um desses tipos de investimentos, principalmente CDB, Tesouro Direto, debentures, LCI e LCA. E aí eu vou entrar mais em detalhes sobre como é que funciona a liquidez de cada um deles, como é que funciona os riscos de cada um deles, e eu espero que isso fique mais claro, ok? E é isso, para esse vídeo eu só queria apresentar de forma geral os conceitos de renda fixa, mostrar para vocês que mesmo sendo renda fixa existe algum risco envolvido, entrar um pouquinho já em quais tipos de investimentos que vão estar existindo, que a gente vai falar sobre nos próximos vídeos em mais detalhe. E, finalmente, logo logo nós vamos começar a falar sobre investimentos específicos, ok? O momento que vocês tanto esperavam. É,
Pausa dramática para eu pedir para vocês deixarem o joinha, se inscrevam, ativem as notificações no sininho e continuem acompanhando o canal. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Correções, eu faço esses vídeos aqui meio no improviso, eu preparo os slides, mas depois eu falo conforme aparece o slide. Eu tenho uma noção do que eu quero falar, mas eu não tenho um teleprompter. Então, pode escapar algum tipo de errinho, eu tento corrigir depois na edição. Vocês podem ver que no último vídeo tinha umas notinhas de edição, assim, uma coisa que eu falei que foi meio imprecisa. Eu tento corrigir ali, mas se tiver alguma coisa aí que esteja errada, podem deixar nos comentários. Podemos conversar sobre caso seja um misunderstanding, né? Caso eu tenha entendido algo errado, caso você tenha entendido algo errado, pode acontecer. E é isso. Continuem acompanhando aí. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Até a próxima e tchau!